Tem muita gente se preparando para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. São milhares de vagas e a prova discursiva será determinante para a aprovação, porque corresponderá a 100 pontos. Eu sou o Diego Souza, sou perito criminal e também professor, e no vídeo de hoje eu vou te passar 5 estratégias rápidas, práticas de como você pode gabaritar a prova discursiva da PCSP. Antes de seguir para as estratégias para a nota 10 na prova discursiva, deixa eu te explicar rapidão por que essa prova discursiva é tão importante para essa oportunidade que paga aí, né, salários iniciais de até 15 mil reais. Bem, você já deve estar sabendo, né, que a prova discursiva ela vale 100 pontos, a mesma pontuação aqui, ó, da prova objetiva, a mesma importância atribuída a 4 questões discursivas. Bem, só daqui eu já teria uma grande importância, né? Porque a mesma pontuação da prova objetiva é muita coisa. Só que eu preciso lembrar que é mais fácil você atingir um ótimo desempenho na prova discursiva, ou seja, se aproximar dos 100 pontos, do que na prova objetiva. Então, se a gente simular uma situação aqui, a gente sabe, né, que essa nota vai depender do cargo e também da região de escolha do candidato. Mas vamos supor um pelotão de frente ali, nas melhores posições, e aí eu pego uma nota mais inferior, como se fosse uma espécie de ponto de corte, para a gente fazer essa simulação matemática. Então, vou pegar uma nota de pelotão de frente, um pouco mais inferior, de 75%. Como é mais fácil e mais provável chegar perto de 100% na prova discursiva, a gente vai ter a seguinte situação. Ó, que a prova discursiva poderá corresponder a 57% da sua pontuação no concurso ou da pontuação mais decisiva para a sua aprovação, que é prova objetiva e prova discursiva. Então, como seria isso? Vamos imaginar aqui em torno de 75 pontos na objetiva e aí um rendimento alto na discursiva perto dos 100 pontos. Olha o que acontece, eu pego 100 pontos aproximadamente da discursiva, 99, 98, divido pelo total da nota e aí a gente vai ter essa importância de 57%. Pessoal, é muita coisa, tá? 57% da pontuação que mais será decisiva para a sua aprovação, para a sua colocação. Muitos candidatos na PCSP vão ganhar até dezenas de posições a partir da prova discursiva. É o que acontece aí com vários candidatos, vários alunos, né, que se preparam com a gente nos preparatórios completos. A gente tem exemplos na Politec Bahia, por exemplo, na perícia da Bahia, que saltou de, até anotei aqui, ó, de 69 para 19, essa aluna tirou 99 pontos e ganhou aí, né, 50 posições. Tivemos um outro caso também para perito, de 166 para 91, passou de cadastro reserva para vaga imediata. Tivemos na PFOS de 40º alguma coisa para sexto, e o meu caso pessoal na PCDF, que eu saltei de 25º, que não era nem cadastro reserva, para a segunda posição, que era vaga imediata. Na minha área era 2 imediatas mais 6 reserva. Então veja como é importante a prova discursiva no concurso da Polícia Civil de São Paulo, sobretudo por conta dessa alta pontuação atribuída à prova discursiva. E como prometido, vamos então às 5 estratégias para gabaritar a discursiva da PCSP. E a primeira estratégia é: conheça as regras do jogo. Conheça aonde você vai ganhar nota, aonde você vai perder, a partir dos critérios da Banca Vunesp no edital da Polícia Civil de São Paulo. Parece óbvio, mas muitas pessoas
se descuidam disso. E essa tabela aqui já resume bastante para a gente quais são essas regras. Olha só, primeiro, conhecimento abordado. Aqui, pessoal, a banca vai atribuir praticamente toda a sua pontuação, tá? Então aqui, olha, o candidato deve apresentar o conhecimento teórico e prático a respeito do assunto / tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico. Galera, aqui não tem muito o que dizer. É saber o que está sendo perguntado e responder, né, obviamente de forma objetiva, o que está sendo perguntado, tá? Para quem, né, tem receio de se deparar com um tema, um tópico que a pessoa não sabe muito, né, há estratégias também para essa situação. Eu passei por isso na PCDF. A gente explica melhor o que fazer, quais são as estratégias para extrair o máximo, mesmo não sabendo boa parte do que está sendo perguntado. Mas se você sabe o que está sendo perguntado e você responde de forma objetiva, você já leva aí praticamente a sua pontuação inteira. Diego, mas eu lembrei em 80% de um conceito que foi pedido. Provavelmente você consegue ganhar nota cheia nesse critério, porque a banca não espera que você lembre na literalidade, né, o que está no livro, ou no PDF, ou na videoaula. Mas ela quer saber se você consegue passar para o papel o seu conhecimento de uma forma organizada, lógica, respondendo ao que está sendo pedido. Beleza. Vai ser avaliado também o domínio da norma culta. Poxa, Diego, mas eu já ganhei 100% aqui. Pois é, no domínio da norma culta, você terá descontos de 0,25 pontos. Tá aí para vocês, ó, 0,25 pontos. Aqui, ó, para cada erro ortográfico, para cada erro de pontuação, de acentuação. Então aqui, para não ter nenhum desconto, estar em dias com a gramática, né? Aplicar ali a norma culta, fugir do coloquialismo, então de algumas expressões que a gente usa muito na linguagem falada, mas na linguagem culta se torna uma inadequação ou um coloquialismo. Então, escrevendo bem, respeitando todas as regras gramaticais, você pode eventualmente passar aí ileso e não sofrer nenhum desconto. Na parte de coesão e coerência textual, é como se você começasse também com a pontuação máxima, mas à medida que você vai cometendo deslizes aqui na parte de coesão e coerência, vai ser descontado também 0,25 pontos aqui de você a cada inadequação. Veja o que ele traz aqui, ó. Na coesão serão considerados aspectos negativos, as quebras entre as frases ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. Aqui, pessoal, vai ser importante o uso, né, de elementos coesivos, os articuladores do discurso. Portanto, sendo assim, né, no início do parágrafo ou do período, para amarrar diferentes frases, para dar essa concatenação de ideias, também pronomes relativos, repetições que ligam duas partes do texto, tudo isso vai te ajudar na coesão. Seguimos aqui, na coerência será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de maneira lógica e coerente. O que ele quer falar aqui? Essa coerência é a coerência argumentativa, a coerência técnica, tá? Eu puxar para a minha abordagem elementos que fundamentam, né, que respaldam o que eu estou dizendo. Então, citar uma legislação, citar um código, citar uma referência, citar a literatura de uma determinada área, tudo isso vai ajudar, tá? A organização das ideias
vai ser como você vai, né, dispor isso ao longo da sua resposta. Seguir a ordem indicada no enunciado já vai te ajudar também nessa parte de coerência. Beleza? Então, essa é a nossa primeira dica. Segunda estratégia para a nota 10. Produza textos impessoais. E há várias estratégias aí para você construir orações, frases impessoais. Eu vou trazer aqui 2 exemplos para ilustrar isso aqui para vocês. Olha só, o primeiro exemplo é do direito penal, que diz o seguinte: considera-se praticado o crescimento no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é uma das formas da gente produzir orações ou frases impessoais. Só lembrar aí, o sujeito indeterminado será a terceira pessoa do singular, mais partícula C, ou terceira pessoa do plural, sem um referente expresso. Aqui está na terceira pessoa do singular. Então, tenho aqui o uso do sujeito indeterminado. Um outro exemplo aqui, usando uma estratégia diferente da perícia, aqui um exemplo, aqui dizemos o seguinte, ó: saliente-se que a porta anterior da residência se encontrava danificada na região da fechadura. Então, olha só, saliente-se, aqui eu estou usando a estratégia do agente oculto. Agente oculto. Agente oculto, você vai usar aí expressões como, deixa eu pegar exemplos aqui, vale lembrar, aí você traz o destaque que você quer dar, convém destacar, que mais? É urgente. São termos ali que você pode usar, né, para usar essa estratégia do agente oculto e produzir textos impessoais. Mas a gente tem outras formas aqui, eu listo para vocês, tá? Outras formas de vocês produzirem essas frases, essas orações impessoais. Eu botei aqui, né, sujeito indeterminado e agente oculto. A gente já trabalhou, mas também verbo no infinitivo e sujeito inanimado. Bem, aqui, né, a gente não tem espaço no YouTube para trabalhar todas essas estratégias, mas no preparatório completo a gente traz dezenas de cada uma dessas estratégias de disciplinas dentro do edital da PCSP, tá? Para ajudar a ficar cada vez mais fácil, mais palpável isso para vocês, mas também se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar também exemplos, de repente, de outras áreas, de como usar cada uma dessas estratégias. Diego, eu devo usar do início até o final do texto uma única estratégia? Não, você pode usar quantas for apropriado dentro do seu texto, não há nenhum impedimento nesse sentido. Terceira estratégia, seja objetivo e siga os comandos. Para ilustrar essa estratégia, eu trago aqui, ó, uma questão recente aí, né, do último concurso para médico em 2022, mesma banca, mesma instituição. Beleza? Para a gente ganhar tempo, vamos direto aqui para os comandos da questão, que diz o seguinte: acerca da criminologia e o papel da polícia judiciária, bem como do Estado democrático de direito e prevenção da infração penal, responda aos itens a seguir. Letra A. Defina a prevenção primária, secundária e terciária. B. Consoante o teor dos textos dados e considerando a classificação objeto do item A, o exercício da atribuição de polícia preventiva especializada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo amolda-se a qual espécie de prevenção criminal? Explique. Galera, aqui eu tenho
dois comandos. Então, dois comandos claros aí, eles vieram bem destacados, letra A e letra B. Nem sempre vem, aí eu vou ter que buscar no final do enunciado. Eu até gosto de circular aqui, quando não vem explícito dessa forma, eu circulo no enunciado qual é o primeiro comando, qual é o segundo, para eu não perder de vista esses comandos. Mas aqui já está bem objetivo aí, bem claro os comandos. O primeiro, ele pede definições, né, da prevenção primária, secundária e terciária. Talvez eu possa dividir isso em 3 pequenos parágrafos para ficar mais organizado, mas são 3 definições que ele me pede. No segundo comando, ele quer saber, né, aonde vai se encaixar o papel preventivo da PCSP, tendo com base essas definições aqui da letra A, e pede para mim justificar, né, a minha resposta. Pegou a ideia? Então, eu tenho ali um comando que se divide em 3 subcomandos e tenho o segundo comando. Então, vamos aqui estruturar uma possível resposta nota 10 para essa questão a partir do padrão de resposta, fazendo ajustes, já que o padrão de resposta muitas vezes não se preocupa com estruturação, com coesão e coerência. Eles só dão ali uma referência para o corretor comparar com a sua resposta. Mas veja como a gente poderia responder aqui para essa nota 10. Então, nosso primeiro comando, decidi aqui dividir em 3 parágrafos curtos, é a definição dos tipos de prevenção. Então, eu já começo definindo a primeira prevenção, a prevenção primária. Por que eu destaquei aqui em negrito? Para mostrar que já no começo do parágrafo, quando é possível, é bom você já indicar para o corretor o que você vai responder. Aqui você diz, olha, eu vou definir prevenção primária, que foi o que você me pediu. E aí eu venho e defino. A prevenção primária pode ser definida como a atuação do Estado que ataca as raízes do crime, prevenindo a prática delitiva por meio do implemento de políticas públicas que garantam educação, saúde, trabalho, segurança e qualidade de vida do povo, constituindo instrumentos preventivos de médio e longo prazo que buscam inibir os fatores exógenos que levam ao aumento da criminalidade. Então, eu explico aqui, né, o que é, eu tento definir o que é a prevenção primária, e aí eu respondi a primeira parte do primeiro comando. Segundo parágrafo, já uso aqui um articulador do discurso. Já a prevenção secundária, por sua vez, refere-se à atuação preventiva de médio e curto prazo. Ou seja, eu já começo aqui indicando que eu vou falar a prevenção secundária. Continuando, destinada a setores da sociedade ou grupos sociais que podem padecer dos efeitos do crime ou ter maior propensão à prática delitiva, grupos de risco, constituindo em ações como a implementação de programas de prevenção policial, de controle dos meios de comunicação, de ordenação urbana, entre outras práticas que buscam prevenir crime. Então, eu trago aqui, né, a definição da prevenção secundária. Por fim, né, dos 3 pedidos, por fim, cheguei ao último, a prevenção terciária. Então, eu já indico do que eu vou falar nesse parágrafo. Por sua vez, é a atuação do Estado a curto prazo voltada ao recluso, visando a sua recuperação e a prevenção da reincidência delitiva, por meio do cumprimento da pena e das medidas de ressocialização do detento, previstas na Lei de Execução Penal. Então, tudo isso aqui para atender o primeiro comando da questão. E aí falta o segundo, né? Que a gente vai explicar ali em qual espécie de prevenção criminal vai se encaixar aqui a atuação da PCSP. O exercício da atribuição de polícia preventiva especializada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo amolda-se
a chamada prevenção secundária. Eis que, com base nessa atribuição, a Polícia Civil atua de forma especializada para prevenir determinadas práticas delituosas. Então veja, eu respondo aonde se encaixa, é na secundária, e aí eu trago, né, a minha justificativa, porque que de fato é a prevenção secundária. Pegou a ideia, galera? Então, veja que é direto ao ponto. Veja o que está sendo pedido, responda de forma objetiva o que está sendo pedido. Assim, fechamos a nossa terceira estratégia. Quarta estratégia, divida o seu parágrafo em 3 partes e isso vai facilitar demais a sua produção textual, porque o pessoal entende em geral as estratégias passadas, tentar pegar um assunto por parágrafo, o pessoal entende bem o uso dos articuladores do discurso, mas quando chega a hora de botar no papel, de fazer de fato uma questão discursiva, muitas pessoas travam por não saber como organizar, né, a unidade mais importante, né, que são os parágrafos que vão compor o seu texto. Então, se você enxergar o seu parágrafo em 3 partes, não estou dizendo 3 períodos, 3 frases, 3 partes, tá? Uma parte pode ser metade de um período, uma parte pode ser até 2 períodos, mas enxergar essas 3 partes vai te ajudar demais. E quais são essas 3 partes? Deixa eu botar aqui, olha só, a parte 1. A parte 1 vai ser o quê? A apresentação do aspecto. O que é essa apresentação do aspecto, Diego? Aqui, pessoal, é a dica que eu já adiantei no bloco passado, que é, já começa o seu parágrafo dizendo o que você vai responder neste parágrafo, tá? Eu vou trazer um exemplo para ficar didático. Depois, você vai ampliar ou desenvolver esse aspecto. Então, você vai ampliar ou desenvolver. É aqui, né, que é o recheio do bolo, é aqui que você vai ganhar. Maior parte da sua nota é no desenvolvimento do seu aspecto. Aqui você vai definir, ou explicar, ou ilustrar, ou trazer uma lista de vantagens de algo, ou de desvantagens. A gente tem várias possibilidades para essa ampliação. Por último, a parte 3 não obrigatória, tá, pessoal? A parte 3 não é obrigatória, ela seria um encerramento do seu parágrafo, e a forma mais econômica, mais rapidinha de se fazer isso é retomando o aspecto inicial. Mas lembro, parte 3 não obrigatória. Fechou a parte 2, acha que completou ali o comando, já pode passar para o próximo comando da questão. Mas para ilustrar, né, essas 3 partes, olha só, eu trago aqui um exemplo do direito penal. Então vamos começar aqui, ó. Frisa-se que os prazos possíveis de suspensão do processo são prazo determinado, prazo indeterminado ou prazo máximo. Então aqui ele já começa apresentando o aspecto e também, né, talvez respondendo. Teríamos que ver o enunciado para ver se isso já não é fornecido no enunciado, né? Os prazos possíveis, né, de suspensão do processo seria o determinado, o indeterminado e o máximo. Talvez isso já tivesse sido apresentado no enunciado. De todo jeito, ele está dizendo aqui que vai falar disso nesse parágrafo. Então, ele já começa apresentando isso para o examinador. Ponto. Segundo a doutrina, então olha que interessante, segundo a doutrina, veio aqui comigo. Aqui eu começo a desenvolver o meu aspecto, o aspecto pedido na questão. E aqui o autor, por particularidade, né, do que está sendo cobrado, ele resolveu citar a doutrina. Isso dá uma coerência técnica para o texto, tá? Ele traz embasamento para o que ele vai dizer.
E é uma das estratégias para você ampliar, seria a citação. É trazer um autor, uma lei, uma jurisprudência, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Segundo a doutrina, vírgula, o prazo determinado é vinculado ao prazo máximo da pena combinada, em abstrato. Então, aqui ele trouxe, né, como é que seria o prazo determinado, ele ampliou por citação. Já o prazo indeterminado, então ele vai responder o segundo aqui, ó, que foi pedido, pressupõe que a contagem do prazo é condicionada a evento futuro e incerto comparecimento do réu, portanto, impossível de ser estimado. Então, aqui, ó, faltou uma anotação. Até aqui, ele usa uma segunda ampliação, que eu classificaria de ampliação por explicação. Beleza? Diego, mas eu posso usar mais de uma estratégia na ampliação? Se eu tiver espaço, eu posso sim usar. Até porque aqui tudo indica que era esperado do candidato falar dos 3 tipos de possíveis prazos de suspensão. Tá? Então, era esperado isso aqui do candidato. Mas ainda que fosse um único aspecto, um único conceito, você pode conceituar e pode exemplificar. Pode usar mais de uma estratégia de ampliação, tá? Seguindo aqui. Finalmente, o prazo máximo é a suspensão por 20 anos, prazo a partir do qual deverá ser declarada extinta a punibilidade. Mais uma ampliação por explicação. Por último, é importante ressaltar que esses prazos não se aplicam a qualquer outro crime da justiça comum. Então, veja, por último, eu usei um articulador que traz a ideia de conclusão do meu parágrafo. É importante ressaltar, olha a estratégia aqui de texto impessoal, né? De agente oculto. Continuando, que esses prazos não se aplicam a qualquer outro crime da justiça comum. Então, ele encerra aqui, tá? Indicando aonde se aplica, né, esses prazos que ele explicou, tá? Mas em muitos casos, você só retomar, né, o aspecto inicial, você também consegue fechar o seu parágrafo com mais facilidade. No preparatório completo, nos e-books, a gente traz vários exemplos de como fazer isso também de maneira simples. E aí eu trago aqui, pessoal, que, né, eu tenho diferentes estratégias para fazer esse recheio do bolo, né? Esse desenvolvimento que é a parte mais importante, tá? Então, mas eu queria lembrar aqui que você pode exemplificar, explicar, definir e também citar. Alguns a gente já trabalhou aqui ao longo dos e-books da PCSP, que são específicos por cargo. A gente traz vários exemplos aí de como desenvolver, né, como fazer essa parte 2 do parágrafo, beleza? E mais uma estratégia de ouro para você mandar muito bem na prova discursiva da PCSP baixe o nosso e-book gratuito. Ele vem com várias dicas, estratégias e exemplos retirados aí dos e-books, dos preparatórios completos. Vocês podem baixar o e-book gratuito por meio desse link aqui que eu deixei no material, no material de apoio, nos slides, ou na descrição desse vídeo também vocês vão encontrar o link para esse e-book. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente o vídeo está te ajudando, você está extraindo informações importantes. Então eu peço aí para vocês deixem o joinha, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem também esse conteúdo com colegas que possam precisar dessas dicas. E antes de seguirmos para as dicas finais desse vídeo, eu abro aqui um rápido parênteses para mostrar todas as ferramentas que você terá à disposição
caso decida se preparar de forma ainda mais efetiva e estratégica conosco para a sua prova discursiva. Olha só, os nossos alunos no preparatório, o que eles têm aqui? Primeiro, o preparatório é específico por cargo, tá? É importante ressaltar isso aqui. Mas o que você vai ter? Tanto em vídeo quanto em e-book. Discussão detalhada dos critérios adotados pela banca VUNESP no seu edital. Estratégia de estruturação dos parágrafos, com vários outros exemplos de como ampliar cada parágrafo. Exemplos de dentro dos conteúdos do edital. O que o corretor da banca VUNESP vai buscar em seu texto para você ficar ligado em como retirar dele a maior nota possível. Aplicação de palavras-chave e conectores lógicos para aumentar sua nota. Isso aqui é muito importante, visto que a correção é comparativa e que os conectores vão ajudar na coesão e na coerência. Isso aqui é mega importante, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Parece, né, vender milagre, mas aconteceu comigo na PCDF. Eram 4 questões, uma de fato praticamente não tinha ideia de como responder. Foi obviamente a menor nota entre as 4 discursivas que eu redigi, mas ainda assim, usando essas estratégias que a gente trabalha aqui, eu consegui extrair 70% dessa nota, que unindo com a boa nota das outras 3, ainda me fez alcançar a maior nota na prova discursiva para a minha especialidade, tá? Então é importante também entender o que fazer nessa situação. Dezenas de questões de provas anteriores dos assuntos do seu edital. Tudo isso aqui vai estar no e-book 1 e também, né, na videoaula 1. Já o e-book 2, ele se concentra a trazer dezenas de questões inéditas para cada cargo. E na videoaula 2 a gente também trabalha, né, a resolução de algumas dessas questões. E aí, pessoal, a parte das questões inéditas, é importante destacar que elas são questões em cima de apostas dos nossos professores de cada área, de cada especialidade, de apostas do que pode aparecer no dia da prova. Sendo assim, veja bem, você pode se deparar com um tema muito parecido com o que você trabalhou aqui com a gente. Se isso acontecer, você vai estar muito à frente dos seus concorrentes. Por quê? Você já vai ter feito uma resposta para essa questão, para esse tema, vai lembrar dos seus argumentos, vai lembrar dos argumentos do professor. Certamente você terá grandes chances de até gabaritar essa questão. E aí, pessoal, para quem quiser aproveitar, para se preparar com a gente está com 20% de desconto até o dia 7 de outubro. Sai 3 vezes de 66 aqui, então vai sair menos de R$200. Tudo isso, né, que eu listei aqui para vocês. E para quem vai se preparar aí para o cargo de perito criminal ou médico legista científico, o concurso também oferta aí a mentoria e monitoria, um acompanhamento de perto aí com os professores especialistas, além de muito conteúdo em PDF e videoaulas direcionados para o seu edital, tá? Então depois entrem lá no site da Científica, se ficar alguma dúvida, para entender melhor de como funciona, tá? Mas tá aí um resumo dessas ferramentas e também, pessoal, valores aqui, promocionais, tá? Lembrando que quem entrar para a mentoria tem direito a 50% de desconto no preparatório de discursiva, tá? Mentoria hoje disponível para médico e perito criminal. E também para o cargo de perito criminal, a gente está com o pacote de 3 simulados inéditos aí, elaborado pelos nossos professores, tá aí as datas de aplicação, ainda tem acesso ao último simulado comentado. É gratuito para quem for aluno da mentoria, para quem não é, tá aí o valor e o link. Beleza, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo.
Mas lembro também, quem pegou aqui as dicas para a nota 10, que a gente tem também outros vídeos aí que traz uma questão inédita para cada cargo: escrivão, investigador, perito e médico legista. Então procura aí nos próximos vídeos ou no canal da Científica, você vai encontrar essas questões inéditas aí, como exemplos para vocês também treinarem. Deixo aqui, pessoal, meus contatos pessoais. Quem não me segue, segue lá pelo Instagram, prof.diegosouza, pelo Telegram, pelo YouTube também. Segue a Científica no Insta, aqui no YouTube também. E é isso, galera, e a gente se vê em uma próxima oportunidade.